Bom, pessoal, semana passada eu finalmente gravei uma apresentação para o canal e como é um canal de conteúdo bastante pessoal, né, de coisas que eu me interesso e me preocupo e não tem um tema específico, né, desde que eu comecei com o blog e o canal no YouTube, então foi mais uma apresentação pessoal e uma explicação sobre os temas que eu abordo, né. E mais uma coisa que eu não sei onde que eu estava com a cabeça, que antes de gravar o vídeo eu tinha pensado, é lógico, era uma das partes mais importantes do vídeo e acabei esquecendo de falar, é sobre astrologia, né? Como eu comentei no vídeo, eu comecei com entrei nessa guerra toda sobre de militância, de ideologia, de debate social na internet e depois de de frustrações amorosas, né? Que eu acabei caindo em depressão e uma forma de sair da depressão foi lutar contra tudo aquilo que tinha me deixado naquela situação, né? No caso, frustrações amorosas e problemas com mulheres e por que que as mulheres estão com tanta merda na cabeça hoje em dia, né? O que contaminou tanto a mente das mulheres e que arruinou os relacionamentos, a família, os relacionamentos entre homens e mulheres e está destruindo a família. E isso tudo é o que eu venho fazendo na internet desde o começo, né? Combatendo a praga do feminismo que arruinou a mente das mulheres, mas não só isso. Daí passei a combater o marxismo cultural e toda a estratégia comunista, iluminista da nova ordem mundial, né? E a política é parte disso, é o que eu venho fazendo na internet desde então. E já fazia 10 anos que eu não me apaixonava e me apaixonei de novo, né? Teve gente que até me cobrou, né, como seguidor do Nessahan Alita, um péssimo seguidor do Nessahan Alita, né? Até porque eu sou pisciano e foi isso que eu esqueci de comentar naquele vídeo, né? Como uma apresentação pessoal, eu não ter falado de astrologia foi um grande erro, né? Uma grande falha, porque a astrologia é fundamental para o autoconhecimento, para a meditação, né? E inclusive nesse momento difícil que eu estava passando, né, apaixonado, andei vendo uns vídeos sobre tarô, né, de previsão de tarô para a semana, para o mês, né, para o meu signo de peixes, para o signo dessa menina porque eu estava apaixonado, né, que passei por uma frustração tremenda na sexta-feira. E acho que finalmente a paixão que eu tinha por ela acabou, esfriou, virou fumaça aquele sentimento, porque paixão é fogo e fogo, se a gente não alimenta, ele apaga, né? Então a paixão ou ela esfria e apaga, ou vira, se a gente alimentar, vira amor, um relacionamento e tal, e infelizmente apagou, né? Porque a gente vê o tempo passando, a gente vai ficando velho e começa a querer arrumar alguém, né, E eu já vinha preocupado com isso faz tempo, né, pensando em arrumar alguém para sossegar na vida, né, e cansado dessa guerra, né, há tantos anos que eu estou nesse clima de guerra na internet, estou cansado dessa guerra na internet, de tudo isso, né, porque é um verdadeiro campo de batalha e é assim que eu encaro. E tem gente que me critica falando que eu sou pessimista, né? No caso do último vídeo falando sobre o Varg Vikernes. Se eu fosse pessimista, eu teria desistido de tudo, eu não estava lutando, né? Se eu estou lutando é porque eu tenho esperança de a gente conseguir reverter essa situação. Quando eu comecei durante 10 anos eu apoiei o PT, e quando eu comecei a resolver lutar contra o PT e destruir o PT, parecia impossível, né? Em 2011, 2011, quando eu me voltei contra o PT, parecia impossível destruir o PT, né? O PSDB, que era a única oposição, né, ao PT, estava destruído, né? E parecia que o PT era indestrutível e a gente acabou conseguindo destruir o PT. É claro que foi tão fácil porque o PT era só uma parte, né? O PT era só um dos laranjas desse jogo todo, né? E uma das peças do quebra-cabeças. Mas a gente tem muita luta pela frente. Se eu fosse pessimista, eu não estava lutando, né?
eu não estaria perdendo meu tempo e investindo, me dedicando tanto nessa luta, se eu não achasse, se eu não tivesse esperança, se eu não achasse que a gente tivesse alguma chance de vencer essa batalha. Eu sou realista, né? Antes de entrar nessa guerra política toda, eu comecei essa militância na internet no movimento da Real, né? E o movimento da Real não acabou, pelo contrário, o movimento da Real cresceu tanto que ele se dissolveu e se transformou nessa luta que a gente está hoje, né? Toda essa militância que está reacionária que está hoje no mundo, no Brasil, começou com o movimento da Real na internet. Então, a Real está aí se espalhando, né? O movimento realista, né? Eu não sou pessimista, também não sou otimista, porque tem muita gente que é tão otimista que é incapaz de enxergar a realidade, né? É gente que acho que vive drogado, né? Usando drogas e vivendo num mundo cor-de-rosa, de nuvens de algodão doce rosa, e não tem capacidade de enxergar o desastre social que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. São pessoas incapazes de enxergar a realidade, né? Então, eu não sou pessimista, eu sou realista, e é por isso que eu estou lutando aqui. E astrologia, eu sei que muita gente vai achar ruim, muita gente alienada, né? Porque a astrologia é muito queimada por causa desses horóscopos idiotas de jornal, né? De previsão diária. Mas eu nasci e cresci numa igreja, numa seita evangélica, né? E para todo esse pessoal que é alienado por essas seitas evangélicas, né, protestantes, os católicos têm uma mente mais aberta, né? Porque a Igreja Católica ela é uma mistura de religiões, né? Como diz o filósofo norueguês Varg Vikernes, a Igreja Católica é 90% paganismo, né? E o paganismo são as nossas ancestrões, a nossa cultura ancestral de todos os povos do mundo, né? Há 2000 anos atrás, o único povo do mundo que não era pagão era o povo judeu, né? E hoje o mundo ocidental todo foi destruído, o paganismo, a religião e a cultura original dos povos, né? Porque esse termo paganismo é um termo pejorativo, e todas as culturas nativas da Europa, da África, das Américas, da Ásia também, todas essas religiões ancestrais, hinduísmo, budismo, as religiões indígenas das Américas, todas são consideradas paganismo, né? Da África também, né? Da Europa, os celtas, vikings, todos eram os antigos, a Grécia antiga, Roma antiga, todos eram pagãos, né? Então o paganismo é a religião e a cultura ancestral de todos os povos do mundo, exceto os judeus, né? Que foram o primeiro povo monoteísta, e do judaísmo veio o cristianismo, e o islamismo também é derivado do judaísmo, né? Então, no Oriente Médio e Ocidente, essa tradição judaica se sobrepôs ao paganismo nativo, né? E busque conhecimento, vai conhecer melhor essa história do cristianismo, né? Os cristãos que adoram se fazer de vítima, né? Cristãos que passam por essa lavagem cerebral nas igrejas, que eu conheço muito bem, e sei o quanto é difícil a gente se livrar dessa lavagem cerebral que a gente passa quando a gente nasce e cresce numa seita protestante, né? São verdadeiras lavagens cerebrais que a gente passa desde pequeno, né? Então, eu sei o quanto é difícil a gente limpar a mente disso, né? E astrologia, né, eu já comentei, eu escrevi uma vez no meu blog, comentei uma vez em um vídeo há uns 5 ou 6 anos atrás, uma experiência prática em astrologia muito simples. Você faz uma lista, pega a lista de todos os signos, o dia de começo e o último dia de cada signo, e você começa a colocar nessa lista pessoas que você conhece, pessoas da sua família que você gosta, tem amizade, pessoas por quem você se interessou, se apaixonou, pessoas que você não suporta, que você não se dá bem. Começa a colocar pessoas que você conhece nessa lista, e você vai começar a perceber um padrão, né? Isso fica muito nítido, né? E então é uma experiência pessoal, prática e simples, que qualquer pessoa pode fazer para comprovar
que a astrologia não é bobagem, né? Que a astrologia realmente tem alguma verdade por trás daquilo, não é besteira. E aí você pega o perfil do seu signo, é claro que são 12 arquétipos, né? E esses 12 perfis não descrevem perfeitamente todas as pessoas, né? Mas se você pegar pelo horário exato do seu nascimento, você procura na internet um site que calcula o signo ascendente, e quando você pegar o perfil do seu signo solar, que é o signo que todo mundo conhece, né, de data de nascimento, e o perfil do seu signo solar com o seu ascendente, aí você vai realmente ficar impressionado, porque você vai ver que realmente esse negócio de astrologia não é besteira, né? Realmente tem alguma coisa ali que é um conhecimento que foi perdido, que foi destruído, né? Na Idade Média, a Igreja Católica queimou livros e bibliotecas e destruiu todo o conhecimento que foi acumulado durante milênios na Europa. E quando chegou nas Américas também queimou os livros, queimou as bibliotecas dos povos nativos das Américas, né? Assim como tinha queimado na Europa. E não é mera coincidência que depois a Revolução Comunista na China também tentou destruir toda a cultura ancestral da China, né? Uma cultura de 5.000 anos. Então, pessoal, procurem saber o que tem em comum com o comunismo, com a Igreja Católica, né? Mas enfim, né, com essa idade das trevas, a Idade Média, que destruiu quase todo esse conhecimento antigo ancestral, né? E então tá aí uma dica dessa experiência para vocês começarem a perceber que a astrologia é um negócio mais sério do que a gente é alienado, né, a desacreditar. É um conhecimento ancestral e antigo. E essa semana, né, eu estava passando por uma situação bastante complicada, né, pessoal, né, mental, né, apaixonado, e perdi a cabeça. E assistindo esses vídeos de previsão de tarô, né, que também são feitos para o signo, né? Então, e mesmo assim eu encontrei alguns vídeos que descreviam de maneira impressionante a situação que eu estava passando, e talvez até da pessoa por quem eu estava apaixonado, né, dessa menina. E eu imagino, né, se fosse feita uma previsão, né, uma sessão de tarô particular, né, pessoal, né, feita, né, fiquei até curioso para experimentar um dia fazer como que é o nome mesmo? Enfim, uma consulta de tarô, né? Realmente o negócio, eu também alienado numa seita protestante que até hoje ainda tem resquícios dessa alienação que é difícil de se livrar. Mas essa semana eu fiquei impressionado assistindo esses vídeos de tarô no YouTube, né? E fiquei curioso, e eu mantenho a minha mente aberta, né? E começo a perceber que tarô também não é nada tão absurdo quanto eu pensava antes, né? Começar a levar a sério esse negócio de tarô também. Então é isso aí, meter a real, porque a gente é muito alienado por todos os lados. É o materialismo que a gente é alienado na mídia, no sistema de ensino, né, que é extremamente materialista. A questão de espiritualidade, de energia, né, de campo energético, magnético, que é fundamental, inclusive para a saúde, né, e é por isso que a medicina oriental é tão eficiente, porque lida com energias que a cultura ocidental foi alienada a esquecer, que com certeza os nossos ancestrais pagãos tinham esse conhecimento, e esse conhecimento foi destruído em todo o mundo ocidental, né? E no Oriente eles preservam essa cultura, esse conhecimento, que hoje, graças a essa conservação que esse conhecimento teve no lado oriental do mundo, a gente está redescobrindo esse conhecimento no mundo ocidental também, né? Então acho que essa questão de energia, de espiritualidade, explica bem a questão de astrologia, do tarô, né? Eu vou colocar aí na descrição um vídeo da Carol Vaz, né, que tem um canal bem interessante de astrologia,
falando sobre signo ascendente, e também da Meire Costa falando sobre a relação da astrologia com os nossos chakras, né? Uma coisa que pode explicar muito bem essa questão do mapa astral, de configuração energética que a gente tem na data do nosso nascimento, né? Que explica muito bem a astrologia, por ser a data que configura os nossos chakras, o dia do nosso nascimento, né? É bem interessante o vídeo da Meire, vou colocar aí na descrição esses 2 vídeos. Enfim, pessoal, naquele vídeo de apresentação eu não comentei sobre isso. Eu sou de Peixes com ascendente Escorpião, e é uma combinação astrológica assim, que talvez a mais polêmica, né, do zodíaco, assim, né? Tem até eu já tinha ouvido falar, né, antes de saber que eu era de Peixes com ascendente Escorpião, tem uma música do Legião Urbana, né, do Renato Russo, Faroeste Caboclo, onde ele menciona Peixes com ascendente Escorpião. E quando a gente fala dessa combinação por aí, quem entende de astrologia, né, parece que tem alguma coisa aí, né? E, enfim, pessoal, eu já procurei vídeos falando sobre essa combinação de Peixes com ascendente Escorpião, não acho muita coisa, né? E dizem que a gente, na época dos 30 anos, a gente tem a tendência a se tornar mais parecido com o nosso ascendente do que com o nosso signo solar. E eu acho que o trauma que eu passei essa semana, eu estava vivendo uma fase muito pisciana, né? Eu estava romântico, sonhador, né? Sonhando em finalmente arrumar uma mulher para sossegar na vida e casar e ter filhos, né? E estava já sonhando com isso e romantizando, né? E finalmente dar um tempo nessa guerra, nessa luta, que eu estou cansado de viver nesse clima de guerra na internet, até que vem esse choque de realidade, né? Para a gente se lembrar de que a gente vive numa sociedade destruída, que as mulheres estão com a mente completamente deturpada e contaminada, e, né, enfim, as mulheres estão com a mente destruída e os homens acabam sofrendo por tabela, e a sociedade e a família vem sendo destruída com tudo isso, né? E isso foi um choque de realidade, né? Então eu acho que era o trauma que estava me faltando para realmente parar de sonhar e ganhar fôlego, né? E recuperar as energias e as forças, que eu já estava cansado dessa luta, e voltar com força total para essa luta na internet, né? E continuar com essa batalha que a gente ainda está longe de ganhar. A gente só destruiu o PT, mas isso não é nada. É uma batalha pequena que a gente ganhou nessa guerra, que é uma guerra mundial, né? E a gente tem que aproveitar a internet, né, que é o nosso campo de batalha. E acho que o meu lado escorpião finalmente vai acender depois disso. Então eu cansei de ser bonzinho, né? Cansei de, nessa questão de relacionamentos, né? Eu parei de falar sobre relacionamentos porque eu tinha medo das consequências, né? Porque se eu começasse realmente a meter a real, né, e falar umas verdades sobre relacionamentos, sobre homens e mulheres, eu tinha medo de acabar com muito casamento, com muito relacionamento, com muito namoro. Mas são casamentos e namoros que estavam condenados a ser relacionamentos infelizes, né, digamos assim, que seriam relacionamentos infelizes pelo resto da vida. Então, que já estavam fadados ao fracasso de qualquer jeito, independente de ser sustentado aos trancos, né, por um papel assinado, né? Hoje em dia os relacionamentos estão, mesmo aqueles que se mantêm no papel, estão destruídos. Então eu acho que eu passei pelo trauma que me faltava para largar de ser bonzinho, para deixar de ser trouxa e começar a meter a real para valer, sem dó nem piedade, né? Então eu acho que vocês vão começar a perceber essa minha nova fase, e eu deixar de ser um pisciano bonzinho e trouxa, e cansei de ser bonzinho, e meu ascendente escorpião assumir e começar a meter a real sem dó nem piedade. E agora é que vocês vão me ver entrar de cabeça nessa luta, nessa guerra que só está começando, né? Então a transição planetária, o apocalipse está aí, né? E a coisa vai ficar cada vez pior.
mas a gente tem que enfrentar essa guerra se a gente não quiser que o mundo se afunde cada vez mais, e se a gente quiser ter uma esperança de que quem for reencarnar de novo nesse planeta aqui, quando reencarnar aqui, encontrar um mundo melhor no futuro, né? Ou então, quem fizer por merecer viver num mundo melhor, né? Quem lutar por um mundo melhor e fizer por merecer, reencarnar num planeta melhor do que esse na próxima encarnação. E quem gosta de viver chafurdar na lama, de viver na merda, quem gosta dessa degeneração, dessa degradação que a gente está vivendo hoje, né? Já que gosta de lama, de merda, vai chafurdar na merda e vai reencarnar num planeta pior do que o nosso, né? É como se diz, né? Como foi copiado, plagiado, né? Vai para o céu ou para o inferno, né? Então é isso aí. Cada um planta, colhe o que planta, né? Então quem fizer por merecer, quem lutar, vai viver melhor na próxima encarnação, porque esse mundo nosso atual, a gente está aqui para lutar, para melhorar, porque a gente está no meio de uma guerra, né? Então, como dizem, tá no inferno, abraça o capeta, né? A gente tá numa guerra, tem que lutar, não adianta querer fugir da batalha, né? É pior ainda. Então é isso, e é o recado de hoje, né? Quem estiver buscando o autoconhecimento, que nesse momento que a gente está vivendo é fundamental, apenas o conhecimento liberta, apenas conhecereis a verdade nos libertará. E não adianta você querer entender o mundo e conhecer o mundo se você não conhecer a si mesmo, se você não entender você mesmo. Então o conhecimento mais importante é o autoconhecimento, e a astrologia ajuda muito. Então busque conhecimento, abra sua mente e deixe de ser alienado. Religião é a pior alienação que existe.